Este é mais um momento para explicação da palavra de Deus. O texto base para a nossa reflexão está na carta aos Efésios, capítulo 5. O tema central que consideramos para este capítulo: devemos viver pelo poder do Espírito Santo. Esse capítulo começa fazendo uma comparação. Assim como as crianças seguem o exemplo dos pais, nós devemos, como os cristãos, seguir o exemplo de Deus. Portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo o que fizeram. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Essa preocupação do apóstolo com aqueles convertidos, porque havia heresia dentro das igrejas fundadas, e a ideia dessas cartas era sedimentar a igreja. E Paulo vai dizer que o amor de Cristo é demonstrado de modo especial, porque ele fez o sacrifício na cruz por nós. E é um amor sacrificial que ele fez, né? Um amor supremo, um amor incondicional. E que não haja entre vós imoralidade, impureza, ganância. Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. Não há mais oportunidade para uma vida dissoluta. Porque quem recebeu o Espírito Santo, ele teve aquela vontade carnal mortificada. Então, as histórias obscenas, as conversas, piadas, vulgares, não faz parte da vida mais do cristão. O modo de falar do povo de Deus deve ser gratidão a Deus por tudo que Ele fez por nós. Esse é o nosso modo de falar. Mas podem estar certos que nenhum imoral, impuro ou ganancioso, que é idólatra, herdará o reino de Cristo Jesus. Aquilo adverte que esses que fazem isso, que vivem uma vida carnal, nos prazeres carnais, pode ter certeza que eles não herdarão o reino de Deus, porque haverá a vinda do Senhor. E não deixe enganar por palavras vazias, pois a ira de Deus virá sobre os que eles obedecerem. Então é certeza que Jesus virá, e esses passarão por juízo final. Jesus diz lá no sermão escatológico de Evangelho de Mateus, que onde estiver o corpo, estarão os abutres. Nós temos certeza que quando tem um corpo, tem um abutre. Então Jesus está dizendo que a sua vinda é tão certa, como onde tem um corpo, tem um abutre. Então não há nenhuma dúvida, e eles serão julgados. Há um juízo para esses que vivem nesse mundo do pecado, né? A ira de Deus virá sobre o juízo. E então ele vai dizer: não participem disso, com essas pessoas, pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão. Agora vocês têm a luz do Senhor, vocês agora sabem onde é que estão indo. Vivam, portanto, como filhos da luz. Vivam em união, vivam em obediência à palavra de Deus. Pois o fruto da luz produz apenas o que é bom, justo e verdadeiro. Procure descobrir o que agrada ao Senhor. Então nós vamos dizer que descubra o que agrada ao Senhor. Nós sabemos que o que agrada a Deus é uma vida de obediência, é uma vida que nós fazemos a vontade de Deus. Então nós temos que viver uma vida de obediência ao Senhor, para agradar ao Senhor. E ele vai dizer: não participe de feitos inúteis do mal e da escuridão, antes mostre sua reprovação expondo à luz. Ou seja, é pela luz que brilha por meio da vida dos cristãos
que os feitos inúteis do mal são expostos, e não pela acusação verbal. Então nós vamos entender que, portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida, não vivam como insensatos, mas como sábios. Ele aqui está dizendo que não compreendam a pessoa de Deus, a seus caminhos. Os sensatos não compreendem as coisas de Deus, não compreendem a pessoa de Deus a seus caminhos, mas os sábios conhecem a Deus. Porque uma pessoa sábia é uma pessoa que tem temor ao Senhor, porque a sabedoria vem do alto. E aquele que teme ao Senhor é aquele que crê que sem Deus nada podemos fazer e que tudo vem do Senhor. Aproveite o máximo todas as oportunidades. Não perca as oportunidades. Não haja de forma impensada, mas procure entender a vontade do Senhor. Aí ele vai dizer agora: não se embriaguem no vinho, pois eles levarão descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo. Se encham do Espírito Santo. Como é que nós nos enchemos do Espírito Santo? Ele vai dizer cantando hinos, louvando ao Senhor de coração, com música, em tudo dando graça a Deus, em nome do Senhor Jesus. É nesse sentido que nós nos enchemos do Espírito Santo. E ele vai agora falar: em tudo dê graça ao Pai, em nome do Senhor Jesus. Uma vida cheia do Espírito Santo será demonstrada por meio de música, de louvor ao Senhor, de ação de graça ao Senhor. E ele agora vai falar agora: sujeite uns aos outros por temor a Cristo. Ele agora vai comparar aquela união, ou seja, Jesus Cristo é a cabeça, nós somos o corpo. Ele agora vai fazer a comparação do marido com a esposa. Sujeitai-vos uns aos outros por temor a Cristo. Ele dá instrução específica relacionada sujeito uns aos outros. Aplica-se ao relacionamento de marido com a esposa, filho e pais, e escravos e senhores. Então ele vai fazer essa comparação, onde ele diz que as esposas devem sujeitar-se ao marido, mostrando respeito. Da mesma forma, os maridos cristãos devem amar sua esposa. O casamento cristão é o reflexo da união, é um relacionamento entre o Senhor e a igreja. Então, essa comparação que ele faz. A submissão é a parte do tipo de vida. Ele vai dizer que o marido é a cabeça da esposa, assim como o Senhor Jesus é a cabeça, no sentido de autoridade, como Jesus é autoridade sobre nós. O marido deve amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja, de modo sacrificial, pois entregou a vida pela igreja. Jesus entregou a vida por nós. Ele vai dizer aqui no 26, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água, por meio da palavra. A igreja foi purificada pela mensagem do Evangelho, das boas novas. Deus perdoa os pecados do seu povo por meio da morte sacrificial de Jesus. É nesse sentido que ele fala isso aqui. E o marido deve valorizar a sua esposa e cuidar dela, pois o casamento, os dois se tornam uma só pessoa. Ele vai dizer: por isso o homem deixa seu pai e mãe e se une à mulher, e os dois se tornam um só. Esse é o grande mistério que nos ilustra a união de Cristo e a igreja. Ele está comparando a mesma coisa, porque nós agora estamos unidos em Cristo, formando uma unidade. Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. Portanto, falta dizer, cada um deve amar a esposa como ama a si mesmo. E ele vai dizer uma coisa muito importante, é que ele vai concluir dizendo que a conclusão dele para esse capítulo é que o homem deve amar a esposa como ama a si mesmo, e a esposa deve respeitar o marido. Então, amor e respeito são ingredientes importantes para
uma vida de dedicação ao Senhor e uma vida conjugal. Que Deus continue nos abençoando.